Graça e paz, amada igreja. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Para iniciar, eu gostaria de estar fazendo uma leitura relacionada à Páscoa, Isaías 53. Enquanto vocês procurem suas Bíblias, gostaria de estar lembrando aí do culto, quarta-feira, oração através do Meet. O Augusto compartilha o link no grupo da igreja. Quinta-feira tem o Jitsi, a leitura que o Léo também compartilha aí com a gente. E só lembrando que é domingo de Páscoa e também Santa Ceia. Então, se você ainda não preparou seus elementos, prepare e deixe no cantinho aí que mais tarde a gente vai estar ceando com o Senhor. Amém? E é isso, vamos para a leitura. Isaías 53 está escrito: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz em uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe padecer. E como é que os homens escondem o rosto? Era desprezado e nele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós imputamos aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os opressores, mas com o rico esteve na sua morte. Posto porque nunca fez iniquidade, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma por oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito ao meu servo. O justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Portanto, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Maravilhosa graça que o Senhor derramou sobre nós. Isaías 53, escrito aproximadamente 400 anos antes de Cristo, já revelava o plano perfeito de Deus que havia de vir, que havia para nos resgatar. Assim como nós aprendemos na nossa igreja, o Lelo fala muito, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. E isso é tremendo, isso é maravilhoso, porque através do sacrifício de Jesus ele nos deu acesso ao Santo dos Santos para poder falar com ele agora diretamente, para podermos interceder. E essa é uma das nossas funções, intercedermos por nossa nação, intercedermos por o que estamos passando, pelo que as pessoas estão passando lá fora, sofrendo. Falta Cristo e seus corações estão aflitos porque elas não têm esperança, elas não sabem o futuro, elas não sabem o amanhã. E essa esperança é o que nos move, é o que nos sustenta. E hoje nós temos essa responsabilidade de estar levando o Evangelho, de estar levando o amor, a esperança ao povo lá fora, levar a esperança ao mundo. E não se esqueça, mesmo que você esteja aflito, mesmo que você esteja desanimado, se apegue a Cristo, se apegue a Jesus, porque o sacrifício dele foi perfeito, foi válido. E hoje nós temos acesso a Deus, nós temos o Espírito Santo para interceder por nós e devemos orar por cada um daqueles que está lá fora. Gostaria de convidar vocês a estar abaixando suas cabeças, vamos estar orando, vamos estar intercedendo, clamando a Deus pela recuperação daqueles que estão nos leitos,
pela recuperação daqueles que ficaram com sequelas da Covid, pela recuperação emocional do que muitos estão passando, pelo apoio, pela força que eles precisam, porque muitos perderam familiares, muitas pessoas perderam suas vidas e suas famílias sofrem com isso, e nós necessitamos ser fortes e clamar por cada um deles, para que o Espírito Santo esteja consolando-os. Amém? Abaixem suas cabeças, fechem seus olhos e orem com o Pai. Busquem ao Pai para que possamos estar intercedendo. E Ele ouvirá, porque o sacrifício de Jesus aqui, como diz, não foi por nós, foi pelo que Ele fez. E isso é o que vai nos levar a ter esse acesso livre ao Pai. Amém? Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, Pai bendito, que o Senhor esteja nos ouvindo agora, ó Pai, com alegria, porque compreende o coração de cada um dos Teus filhos. Está voltado, ó Deus, nesse momento, a pedir que o Senhor esteja tendo misericórdia deste mundo, ó Pai, não só da nossa nação. Quantas vidas se perderam, ó Deus, neste ano? Quantas vidas se perderam no ano passado por conta dessa doença, ó Pai? Que nós compreendemos que tudo está debaixo da Tua mão, tudo está debaixo do Teu controle. E que a nossa nação, Deus, este mundo precisa compreender o Teu poder e não duvidar que o Senhor ainda está no controle. Mesmo parecendo que não, mesmo parecendo, Deus, difícil compreender mediante a um cenário tão horrendo, ainda assim, ó Deus, o Senhor tem o controle, tem o poder nas suas mãos, e nenhuma vida, Deus, foi abreviada antes, ó Pai, do tempo, ó Pai, do tempo estimado por Ti. Mas eu clamo a Ti, meu Senhor, tenha misericórdia. Nós compreendemos que a Tua mão de poder, ela pesa, ó Deus, sobre aqueles que Te afrontam, sobre aqueles, ó Deus, que Te desafiam. Mas eu clamo a Ti, tenha misericórdia, Pai, para que vidas venham ser salvas, prolongue o dia de muitos, ó Deus, para que possamos estar levando o Teu Evangelho, esteja com a Tua igreja, para que ela se mova onde estiver, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, para que cada um esteja levando o Teu Evangelho, para que o Teu nome venha ser glorificado. Em nome de Jesus, ó Deus, te peço que a Sua obra venha ser manifesta e que eles possam compreender, ó Deus, a Páscoa, que eles possam compreender o Natal, que eles possam compreender, ó Deus, a Tua história, ó Pai, a história do Teu povo e a história da Tua igreja, Deus, e se render a Ti verdadeiramente. O mundo, ó Deus, tem tentado de várias formas, está distraindo a humanidade para não enxergar, ó Deus, o Teu poder e toda a Tua história e tudo que nós vivemos, ó Pai. Às vezes tentando corromper, ó Deus, a Páscoa, colocando ovos, colocando coelhos e tentando tirar Cristo do centro. Mas nós nos apegamos, ó Deus, à verdadeira Páscoa, que é o sacrifício que o Senhor já estipulou, Deus, desde a fundação do mundo, porque eu compreendia que cada um de nós, ó Deus, iríamos enfrentar dificuldades e para nos aproximar de Ti somente através de um sacrifício puro, santo, perfeito, agradável a Ti. Então clamo a Ti em nome de Jesus, meu Senhor. Esteja com cada família, Pai, que está ouvindo esta mensagem, que está orando conosco, que cada um, Deus, possa estar levantando as mãos e adorando a Ti, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor guarda cada um de nós. Eu clamo a Ti, meu Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, para que vidas venham ser, ó Deus, preservadas lá fora e que o Teu amor venha alcançar cada uma delas, ó Deus, antes de perderem, ó Deus, esse período aqui, ó Deus, na terra conosco. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, desde já te agradeço. Esteja com a recuperação dos Teus filhos, ó Deus, esteja com a recuperação de cada um daqueles que estão também no leito, ó Deus, de um hospital. Esteja, ó Deus, com a liderança do nosso país, esteja com a liderança do mundo, ó Deus, para que esses líderes se importem verdadeiramente, ó Deus, com a humanidade, com a vida, e que eles venham preservar, ó Deus, que eles venham trabalhar para que vidas venham ser salvas, que eles parem de olhar para o próprio umbigo, que eles parem de olhar, ó Deus, para o dinheiro que eles conseguem lucrar com essa pandemia, mas que eles possam estar, ó Deus, exercendo as suas funções. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, meu Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, ó Pai. Amém, amém, Pai. E é isso, meus irmãos. Vamos agora para o período de louvor. Que você esteja livre no coração para adorar, para celebrar esse Deus maravilhoso que nos alcançou e que tem muito para nós vivermos com Ele ainda através do sacrifício de Jesus. Amém?
Então não se esqueça, não se esqueça. Jesus morreu, não foi só para nos livrar do inferno, isso foi muito pequeno. A grande obra mesmo foi que você e eu, nós pudéssemos ter esse relacionamento com Deus dia após dia. Amém? Vamos para o ministério de louvor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível,
sempre teu amor me conquistou. Não foram homens que te convenceram a se entregar, nem os pregos que seguraram as tuas mãos na cruz. Foi somente teu amor indescritível. Como não ver meu coração mudado com teu olhar? Como não ver meu mundo transformado ao te contemplar? É somente teu amor indescritível. É somente teu amor indescritível. Incomparável é o amor do Calvário. Esvaziaste sem medir o sacrifício. Inegável a vitória do teu santo nome. Pra sempre o teu amor me conquistou. Incomparável é o amor do Calvário. Esvaziaste sem medir o sacrifício. Inegável a vitória do teu santo nome. Pra sempre o teu amor me conquistou. Cordeiro Santo, Cordeiro digno, Cordeiro justo, és tu, Jesus. Cordeiro Santo, Cordeiro digno, Cordeiro justo, és tu, Jesus. Incomparável é o amor do Calvário. Esvaziaste sem medir o sacrifício. Inegável a vitória do teu santo nome. Pra sempre o teu amor me conquistou. Pra sempre teu amor me conquistou. Graça e paz, família. Estamos aqui para mais um culto, ainda com as nossas restrições sanitárias, né, o nosso distanciamento. Ainda não podemos nos reunir no templo, nem tampouco fazermos o nosso culto lá do templo, mas estamos felizes, porque ainda assim Deus promove oportunidades para nós estarmos conectados, ainda que distantes fisicamente, mas unidos no mesmo Espírito. Hoje é um dia muito especial, hoje nós celebramos a Páscoa do Senhor e temos a oportunidade também de celebrarmos a ceia, a mesa da comunhão, do partir do pão e do cálice, representando aí o corpo e o sangue de Cristo. Hoje, em especial, nós iniciamos também uma nova série de mensagens. A partir desse domingo, nós vamos aí entrar numa nova jornada
em entender o sacrifício de Jesus. Essa nova série de mensagens tem o título de A Revelação da Cruz. Então, ao longo de algumas pregações, nós vamos aí percorrer o sacrifício de Jesus e todos os brados feitos na cruz, todas as afirmações de Jesus feitas na cruz. E temos a oportunidade também de iniciarmos essa série de mensagens em um dia muito especial, que é a Páscoa e que é a ceia do Senhor, exatamente falando desse tema aí, que é a crucificação de Jesus. Eu estou em João, capítulo 10, verso 11. Nós vamos ler alguns textos bíblicos, mas eu queria ler apenas um verso de introdução aqui da nossa mensagem de hoje, e aí a gente vai percorrer aí alguns textos bíblicos. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Diz assim: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos, Pai, te damos graça pelo teu grande amor em nós, pela tua presença, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração a respeito da tua palavra, para que apenas aquilo que provém do Senhor possa ter acesso ao nosso coração. Produza em nós, Pai, aquilo que pode nos desafiar, aquilo que pode nos confrontar, nos confortar. Conduza-nos a um espaço de acesso à tua palavra verdadeira, a acesso ao conhecimento do reino de Deus, e que isso possa ser aplicado ao nosso coração para vivermos de uma maneira em que o seu nome seja glorificado, Deus. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil no nosso país, especial em relação à pandemia. Eu estava lendo uma matéria essa semana que 1 a cada 3 mortes por Covid acontecem aqui no Brasil. A gente está vivendo um caos do lado de fora e a gente está vivendo também um caos do lado de dentro. E diante de todas essas dificuldades, todos os enfrentamentos que nós estamos tendo, diante de todas essas más notícias que chegam como avalanche até nós, eu me recordo quando nós nos espantávamos, quando ouvíamos relatos de que na Itália muitas pessoas estavam morrendo por Covid. E nos choca agora que aqui no Brasil, nosso país, nós estamos enfrentando aí quase que um hecatombe, né? Mais de 3.000 vidas por dia perdidas por conta dessa pandemia que já levou muitas pessoas queridas e muitas pessoas que nos deixaram precocemente por conta desse problema sanitário que estamos enfrentando. Mas diante de tudo isso, eu queria relembrar a nós a esperança. A esperança de que, diante de todo esse cenário, hoje nós celebramos alguém que triunfou sobre a morte. Hoje, a Páscoa de Jesus é a ressurreição do Filho de Deus, aquele que triunfou sobre a morte, aquele que mergulhou e atravessou do outro lado em vida, aquele que nos resgatou de toda a condição em que estávamos, aquele que, por meio dele, todos nós passamos a ter vida. Então eu queria trazer à mente, trazer à memória a vitória sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o pecado e o chamado de Jesus à vida. Jesus venceu a morte, Jesus triunfou sobre a morte, Jesus anulou toda a dívida de pecado que havia contra nós e Jesus nos fez um chamado à vida. Então, diante de todo esse cenário de incertezas, de inseguranças, nós temos uma esperança inabalável, inegociável. O Filho de Deus triunfou sobre a morte. A morte não pôde conter o Filho de Deus. Jesus declarou a vitória do Cordeiro na cruz do Calvário. O inimigo maior, a morte, foi vencida.
a morte física, porque Jesus ressurge dos mortos em vida. A morte espiritual, porque toda célula de morte que estava contra nós, que fazia separação entre nós e Deus, foi anulada na cruz. O abismo, a distância que havia entre o homem e Deus, a separação que havia entre nós e Deus, foi quebrada na cruz de Cristo. Jesus nos aproximou do Pai, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então hoje nós temos uma esperança, ainda que em tempos difíceis, ainda que em tempos de crise, temos uma grande esperança inabalável. Jesus triunfou sobre a morte. A conquista da cruz é real em nós, é verdadeira em nós, é a fé que temos, é no que cremos. Jesus, o Filho de Deus, venceu a morte. A revelação da cruz, série de mensagens que se inicia hoje, aponta para nós que a cruz de Jesus Cristo abriu acesso para a eternidade. A revelação da cruz aponta para nós que não existe mais barreiras entre o homem e Deus. A cruz de Jesus, a revelação, aponta que o véu foi rasgado e que agora nós temos livre acesso à comunhão com o Pai. A revelação da cruz é essa que Jesus coloca para nós em João 10:11, texto que nós lemos, em que ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em João capítulo 10, a gente vai ver aqui um contraponto. Jesus vai falar do ladrão, ou do mercenário, aquele que veio para matar, roubar e destruir. E Jesus vai fazendo um contraponto com o bom pastor. Se existe o ladrão ou se existe o mercenário, aquele que foge para salvar a si mesmo ao invés de salvar as suas ovelhas, existe também o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Existe um contraponto aqui fundamental. E talvez você esteja pensando assim: Lelo, quem que é então o ladrão? O ladrão pode ser Satanás, o que veio matar, roubar e destruir. No verso 12, Jesus diz: mais um mercenário, e que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então existe um contraponto: Jesus, o bom pastor, e o ladrão e o mercenário. Hoje nós estamos vivendo um evangelho em que a revelação da cruz deixou de ser o centro. Deixa eu te falar uma coisa: a cruz é o sustentáculo de toda a existência e de toda a vida. Não existe vida fora da cruz de Cristo. A cruz sustenta todas as coisas. Não existe evangelho sem morte, sepultamento e ressurreição. Não existe evangelho sem que a cruz de Cristo seja o símbolo central, a mensagem central. A revelação da cruz precisa estar contida no evangelho. O problema é que a cruz imputa sobre nós a responsabilidade de seguirmos a Jesus pelo caminho. E o que o homem faz? O homem tenta preservar a si mesmo. E Jesus diz: o bom pastor, ele dá a sua vida. O mercenário, ele tenta se preservar. Mas além disso, o foco hoje não é o ladrão, muito menos o mercenário. O foco hoje é olharmos para a conquista, para a vitória da cruz, e trazemos para cá algumas coisas que nos ensinam, que restaura, que renova em nós a esperança da cruz. A cruz de Jesus Cristo, ela não está no meio da história. A cruz de Jesus Cristo, ela não apenas divide a história entre antes e depois. A cruz de Jesus Cristo está antes da fundação do mundo.
Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. A cruz é o sustentáculo de toda a existência antes mesmo do homem vir a existir. Antes, como diz o teólogo, de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Jesus não foi um plano de emergência em socorro do homem. Jesus foi o plano central de Deus para que todas as coisas pudessem convergir na figura de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não é, a cruz de Jesus Cristo não está no meio da história. Ela sustenta toda a história. Romanos capítulo 3, verso 25, diz que Deus, Ele suportou antigamente os pecados cometidos. Sabe por que Deus ignorou ou suportou os pecados anteriormente cometidos? Sabe por que Deus, no momento em que o homem pecou, Deus não exerceu justiça e juízo de imediato? Sabe por que Deus ignorou ou pacientemente esperou? Porque já havia, desde o início da experiência do homem, a graça da cruz de Cristo estabelecida. Já havia uma justiça de Deus em favor do homem, antes mesmo do homem ser criado. Deus é tão amoroso, Deus amou tanto o homem que antes mesmo dele criá-lo, Deus já havia providenciado um cordeiro que removeria o pecado do homem, que retiraria o pecado do mundo, que seria o justo e o justificador. Antes mesmo do Senhor moldar o ser humano, soprar o seu fôlego de vida, Deus já havia determinado um meio de aproximar o homem de Deus. Deus não ficou de cara, Deus não ficou em choque quando o homem pecou. Tudo já era aguardado, tudo já era providenciado por Deus em favor de nós. Porque Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Então a cruz, ela não está no meio do caminho. A cruz, ela significa todo o caminho. Ela estava na criação do homem. E ela estará nas últimas coisas. Ela esteve no começo e ela estará no final. E por toda a história do homem, a cruz representa justiça e justificação, favor e graça, ato de Deus em direção do homem. Verso 17 de João capítulo 10 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu mesmo de mim a dou. Tenho o poder de dar e o poder de tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Algo que eu gosto sempre de relembrar é que o sacrifício de Jesus foi um ato voluntário. Não existia força contrária que pudesse tirar a vida do Filho de Deus. Não existem poderes ou não existiam poderes humanos, espirituais, celestiais, potestades. Não existia nenhum poder que pudesse tirar a vida do Filho de Deus. Jesus foi uma entrega voluntária. A morte não poderia exercer nada, nenhuma força contra o Filho de Deus. Não só a morte não poderia exercer nenhum tipo de força, mas a morte também não poderia reclamar salário algum contra o Filho de Deus. O Filho de Deus não foi um mártir. O Filho de Deus não foi assassinado. Jesus não foi morto.
Jesus foi uma entrega sacrificial em favor dos nossos pecados. A onipotência sob total controle na cruz. João capítulo 19 e verso 30 vai dizer assim, ó, Evangelho de João capítulo 19 e verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Lá em Mateus capítulo 27, antes de Jesus morrer, por 2 vezes ele faz uma exclamação. Ele diz algo em alta voz. E o que Jesus repete ali 2 vezes é Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparastes? Jesus repete por 2 vezes. E aí ele rende o seu espírito. Já na narrativa de João, essa que estamos lendo, ele diz que Jesus tomou do vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. O que isso sugere para nós? Isso sugere que nós acabamos de dizer. Jesus entregou o seu espírito. Não foi a morte que arrebatou. Não foi a morte que exerceu força contra o Filho de Deus na cruz. Não foi a morte com o seu poder que reivindicou a vida do Filho de Deus. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, em total submissão, inclina sua cabeça e faz uma entrega. Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. A morte não tomou a vida de Jesus. A morte não exerceu força, não exerceu poder contra o Filho de Deus. Mas Jesus voluntariamente disse: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Jesus na cruz estava fazendo uma entrega. Jesus não foi conquistado pela morte. Ele caminhou em direção a ela e se entregou pelos nossos pecados. Quem tem Deus, quem crê em Cristo Jesus, tem uma esperança inabalável. Dá uma voltadinha aí, 2 versículos atrás, João 19, verso 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-na num ensope, lhe chegaram à boca. O que é impressionante desse relato é que Jesus estava totalmente consciente. As suas faculdades mentais estavam normais. Porque Jesus, ao analisar todos os acontecimentos em relação à sua crucificação, o autor de João diz que Jesus, sabendo que tudo já havia terminado, tudo já havia acontecido, Jesus, para que se cumprisse o que havia sido prometido. Ou seja, o ato de Jesus pedir, de dizer que estava com sede, foi o cumprimento também de uma profecia. E Jesus
nas suas plenas faculdades mentais, Jesus, ao analisar aquele cenário, ele ainda tinha consciência para dizer: ainda falta uma promessa para se cumprir. E aí, para que se cumprisse a promessa, ele pede de beber. E aí, no cumprimento da promessa, que está lá em Êxodo 29, 38. Cumpre-se a promessa então. Você percebe que Jesus em todo tempo na cruz esteve consciente. Você percebe que em todo tempo que Jesus esteve na cruz, ele de fato foi um sacrifício. De fato ele foi um cordeiro, como descrito pelos profetas. Que de fato ele se entregou em nosso favor. Creia nisso. Essa é a nossa esperança. Te convido agora a juntar aí a mesa da comunhão. A mesa do cálice, a mesa do pão, que representa o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação da cruz. O pão como uma tipificação do corpo de Cristo e o cálice como uma tipificação do sangue derramado na cruz. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te damos graça, Deus. Te damos graça, Senhor, pelo corpo que foi completamente machucado. Te damos graça, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado na cruz. Te louvamos, ó Deus, por tamanha graça. E na celebração de um dia tão especial como a Páscoa, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós celebramos hoje a comunhão no corpo e no sangue de Cristo, que simboliza para nós a vitória do Cordeiro sobre a morte e a manifestação da vida na cruz. É um chamado à vida, é um chamado à existência do Filho de Deus. Então te louvamos e te damos graça pelo corpo e pelo sangue de Cristo, que foi entregue em nosso favor. Que tal o corpo de Cristo, que foi moído por nós? O que é cear dignamente? É compreender que somos indignos. O que é cear dignamente? É compreender que esse pão nos dignifica. É desse corpo que vem toda a nossa dignidade. É desse corpo que vem toda a nossa justiça. Que o Senhor possa estender graça na tua casa, na tua vida e na tua família. Que você entenda que o sacrifício de Cristo é aquilo que nos une com o Pai. Então, em memória da vitória na cruz, em celebração ao chamado de vida, a celebração, a conquista ou a frase de Jesus do está consumado, comamos o pão. Seu sangue derramado. O autor de Hebreus vai dizer para nós que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, incontaminado, imaculado, foi oferecido a Deus pelos nossos pecados. Então, em memória do sangue, do sacrifício,
e da vitória de Cristo. Bebamos do cálice. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela vitória na cruz. Te louvamos, ó Deus, e te damos graça por esse momento juntos, por esse momento de comunhão, pela mesa da comunhão de Cristo. Obrigado, Senhor, por tempos de esperança, por momentos de contentamento, ainda que em crise. O Senhor tem nos sustentado. E esse ato que acabamos de fazer é a nossa maior esperança. Jesus conquistou para nós toda a eternidade. Então te louvamos, te damos graça e te agradecemos por tudo que em nosso favor foi feito. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso bom Deus, que o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Queria te agradecer por esse tempo juntos. E se cuida e vamos aí se preservar, vamos nos cuidar para que em breve a gente possa celebrar os momentos juntos e os momentos de comunhão. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo e até a próxima.